Bom, olha só, vamos inaugurar o segundo, né, o áudio, né? A gente fez um áudio de ambientação do campeonato Master. E agora nós vamos fazer o segundo. Nós vamos fazer o segundo áudio que eu quero falar. Como a gente vai falar dos setores específicos, né, a ideia do campeonato Master é a gente aprofundar os conceitos que a gente começou no campeonato de iniciantes, mas a gente vai começar do geral, revendo um pouco aquele inicial, já com algumas ideias mais consolidadas que eu tive aí ao longo desse período entre os dois campeonatos, né? Então, o que acontece aí? A gente está vivendo um fenômeno na sociedade e o diagnóstico que a gente tem que fazer é diagnosticar que a gente está vivendo uma revolução cognitiva, né? O que é uma revolução cognitiva? Uma revolução cognitiva é a disseminação, né, é a massificação de uma tecnologia cognitiva que descentraliza as ideias, e coloca na sociedade, nessa disseminação das ideias, um novo código para que a gente possa se dissemina um novo código na sociedade. E aí que eu digo que seria interessante a gente pensar no problema da seguinte maneira: a disseminação do novo código é uma coisa que é específica da revolução cognitiva digital. E existe a coisa genérica, que é o descontrole das ideias, né? Então são duas coisas específicas. Então, por exemplo, lá na Revolução Cognitiva do Papel Impresso, lá atrás, a gente teve a disseminação das ideias, quer dizer, o descontrole das ideias, que aí tem uma similaridade, em que você tem uma série de características, né? Aumento da taxa de inovação, questionamento do papel das organizações que estão muito fechadas para elas mesmas, né? Situações de momentos em que você tem o empoderamento do consumidor cidadão, que ele passa a se empoderar na sociedade. Então tudo isso são características genéricas de uma revolução cognitiva. Isso aconteceu também lá na Grécia, quando a gente teve a disseminação do alfabeto. E aí, com o alfabeto, você reduziu o custo, né, da disseminação das ideias, porque mais coisas cabiam em menos papel, e as pessoas começaram a ler, e a partir daí você começa a ter uma mudança, né, na disseminação das ideias. Então isso é uma característica genérica das revoluções cognitivas, que é a expansão e a circulação de novas ideias na sociedade. Isso aí vai caracterizar uma série de coisas que a gente está vendo, em que você tem organizações que tinham o controle das ideias, elas passam a não ter mais esse controle. E a disseminação das ideias vai criando um aumento da taxa de inovação e vai fazendo todas as propostas de mudança e circulação de ideias. Então isso é uma característica genérica. Mas você tem a característica específica, que é a característica da chegada do novo código. Então a gente tem que ver essas duas coisas em separado, né? Por quê? Porque o novo código que a gente tem hoje, qual é o novo código que a gente introduz na sociedade hoje? A gente tem hoje áudio à distância pelo digital. Hoje você tem vídeo à distância pelo digital. Hoje você tem textos à distância pelo digital. Tudo isso está dentro
digamos assim, da área genérica. Você está conseguindo disseminar essas ideias, né? Mas porque você teve um descontrole das ideias, isso tudo vai se gerando. Mas quando a gente fala da característica específica, a característica específica, a característica específica, o que é a característica específica? É quando você vai analisar o código, a característica do novo código. Quer dizer, quando a gente fala da revolução cognitiva do papel impresso, qual é a característica daquele código que surgiu? O código que surgiu naquela época foi a escrita. A escrita se disseminou. Ah, mas a escrita já tinha sido inventada 10 mil anos atrás. Sim, estava no laboratório, fechada. Ela não era massificada, não era um fenômeno social. Era um fenômeno que atingia um grupo pequeno das pessoas, que lidavam com a complexidade, né? Então era um negócio que os reis tinham acesso, né? Os papas, né? E os seus asseclas, né? Então o que a gente tem que olhar é o genérico da revolução cognitiva é a descentralização das ideias. E o específico é a questão da comunicação matemática. Porque é a comunicação matemática que vai definir a governança digital. Né? Porque a gente vai dizer, hoje está todo mundo falando com todo mundo, está todo mundo... Tudo bem, isso aí são as coisas, está todo mundo se articulando, está todo mundo tendo mais contato, as pessoas aumentaram a sua autoestima, porque as pessoas hoje não se sentem tão sozinhas e tal. Ótimo, tudo isso está funcionando, tudo isso é uma maravilha. Isso é uma característica genérica. Mas a característica específica é a comunicação matemática. Quando a gente vai olhar, por exemplo, para o Mercado Livre, para a estante virtual, para o TaxiBit, para todas essas ferramentas, a gente só vai entender como é que elas estão funcionando e como é que elas estão operando quando a gente vai analisar a comunicação matemática. Porque aí você consegue projetar o futuro. Porque a gente vai dizer, o consumidor tem mais força, não sei o quê. Tudo bem. Isso é uma coisa genérica, que leva a gente para manifestações de 2013, por exemplo. As pessoas não estão mais aceitando as coisas. Aí as pessoas dizem assim, não, mas a gente quer uma nova política, quer um novo modelo econômico, etc. Mas qual é esse novo modelo econômico? Por que a gente tem dificuldade de ver isso? Por que a gente não consegue entender? Porque a gente tem diante de nós uma nova possibilidade que a gente não tinha antes, que é a comunicação matemática via algoritmos, que é o que está aparecendo aí nesses projetos alternativos. Então você vai pegar, por exemplo, o caso do Mercado Livre, qual é a base, né? O que permite, o que a comunicação matemática dá de 10 em cima da comunicação analógica antes da comunicação matemática, da escrita, da oralidade, do áudio à distância e da imagem à distância. Qual é o salto de qualidade? É que você vai criar uma coisa muito interessante que eu estou chamando de reputacionismo, né? Esse reputacionismo vai fazer uma coisa que economicamente aconteceu também quando você vai e coloca as mercadorias e quando você cria o que a gente chama hoje de mercado, né? Porque o reputacionismo é um salto de qualidade em termos de capacidade de você gerar valor na sociedade, né? Tem um economista, não vou lembrar o nome dele agora, que diz que numa economia de mercado, a grande vantagem da economia de mercado é que você consegue dar valor para as coisas a partir do valor que a sociedade dá para ela. Vem de baixo para cima, né? Então, por exemplo, um disco do Beethoven e um disco, sei lá, do Justin Bieber, o custo de produção é igual. Mas, de repente, o número de pessoas que querem o CD lá do Justin Bieber é maior do que o do Beethoven. Porque é uma característica específica daquele momento, daquela época. Você não pode medir isso em termos de qualidade, nem em termos de custo de produção. Você vai medir em termos de quê? Você vai medir em termos de procura. E o valor é dado a partir da procura de baixo para cima. E não de cima para baixo. Olha, vocês vão ter que comprar aqui o CD do Beethoven. Ou o CD do Beethoven vale mais do que o outro. Não vale. Quem vai dar
é uma espécie de inteligência coletiva que vai medindo os preços. Por isso que você precisa desse mercado para você poder gerar o valor de troca. Senão você vai impor à sociedade o que você acha que é o seu valor de troca. E a sociedade vai ficar amarrada a uma visão que vem do centro para baixo. Então, eu acho que quando a gente está falando de cooperativismo, que na minha opinião vem substituir hoje o que a gente chama de capitalismo, que eu chamo de empresismo, a base da estrutura é que a gente vai entrar mais profundamente numa área de geração de valor, que é o reputacionismo, em que você vai colocar no mercado, como a gente está fazendo no Mercado Livre, em que você vai criar um modelo de unidade produtiva que não é mais a empresa que a gente está acostumado. A empresa que a gente está acostumado, você tem uma pirâmide, e essa pirâmide tem uma cadeia hierárquica em que o consumidor, ele avalia a empresa como um todo, mas não cada membro da empresa. Então, quem avalia cada membro da empresa, sei lá, na NET, por exemplo, os caras que vão atender na tua casa, se ele atendeu bem ou não, quem vai avaliar é o chefe dele, é o gerente dele. Ele não tem estrelinha. Você não avalia esse cara, porque ele está embaixo de uma estrutura que você não vê essa estrutura. Então, quando você, por exemplo, faz o Mercado Livre, você pega aquela árvore que está em pé, com as raízes fincadas no chão, e você tira as raízes e deixa as raízes. Você deixa as raízes à mostra e coloca estrelinha. E você coloca estrelinha para avaliar cada um dos fornecedores do Mercado Livre. Isso é o reputacionismo. E isso só pode ser possível, o reputacionismo é consequência, é a potencialização da comunicação matemática. Então, assim, a revolução cognitiva massifica uma tecnologia na sociedade. Essa tecnologia na sociedade, ela tem duas características. Uma genérica, que é expandir a capacidade, dar poder de mídia para o cidadão. Isso aí tem uma série de características. E no caso específico da comunicação matemática, o que ela vai permitir? A comunicação matemática, ela vai criar uma coisa que para a sociedade é completamente indisponível no passado, que é o reputacionismo. Hoje eu posso, através dessas plataformas digitais colaborativas, avaliar qualquer coisa. Posso avaliar o motorista de ônibus, eu posso avaliar o médico, eu posso avaliar um taxista, eu posso avaliar um posto de gasolina, eu posso avaliar um frentista, eu posso avaliar um restaurante, eu posso avaliar cada garçom, eu posso avaliar tudo. E a partir daí, eu começo a criar, de baixo para cima, um modelo de avaliação e de meritocracia que não era possível para lidar antes com a comunicação que eu tinha antes. E essa é a base, a possibilidade que a gente tem de a gente começar a lidar com mais complexidade, a gente lidar de forma melhor com o aumento de complexidade que a gente teve no mundo, a partir do salto de 1 para 7 bilhões de pessoas. Então, essa discussão que a gente vai fazer agora em cada um dos setores, a base de tudo que a gente vai discutir é sempre nessas duas linhas. O que é a influência da ação genérica de uma revolução cognitiva, que é a disseminação de ideias, e a outra que é a implantação, o uso da comunicação matemática para a geração do reputacionismo. Então a gente começa, a partir daí, implantar a governança digital assumir que a gente está vivendo essa descentralização das ideias e como proposta para a gente poder lidar com essa disseminação das ideias, com esse mundo muito mais diversificado, é você implantar a comunicação matemática, e a comunicação matemática permitiu o reputacionismo. E aí com o reputacionismo você pode afinar, o atendimento das pessoas. Você pode definir o que as pessoas podem analisar, o que elas não podem analisar,
o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer. E a partir daí a gente começa um novo processo. Eu vou pedir para dar uma paradinha aqui, porque tá chovendo pra caramba. Dá uma paradinha aqui, só para... Então, o que acontece? Estou aqui embaixo de um... Estou aqui falando. Então, o que acontece? Acontece aí o seguinte. Quando a gente vai falar de governança digital, a gente, na verdade, está falando de quê? Nós estamos falando de implantar o reputacionismo para a gente poder lidar com a complexidade que aumentou, né? Ampliar a diversidade e a capacidade de atendimento das pessoas. Então você vai ver que todos os projetos que estão hoje implantando, né, modelos novos de comunicação e de governança digital estão colocando o tal do reputacionismo. Porque o reputacionismo é uma coisa fundamental para que a gente possa ir avaliando as pessoas e a partir dessa avaliação das pessoas a gente possa ir reduzindo o custo, né, e podendo criar um mérito de baixo para cima. Obviamente que existem vários modelos de governança digital, existem várias aplicações do reputacionismo que são diferentes umas das outras. Obrigado, querida. Diminuiu um pouquinho a chuva. Existem vários modelos de governança digital, não existe um só, e existem várias formas de implantar o reputacionismo. Mas olha só, o que eu quero dizer é que a gente tem que entender qual é o núcleo principal. Quando a gente vai falar de governança digital, não existe a possibilidade de pensar governança digital sem pensar na comunicação matemática e no reputacionismo. Qual é o problema de implantar isso nas organizações de maneira geral? O problema é que quando você cria o reputacionismo e ele começa a ser um indicador para a tomada de decisão, você vai quebrar a governança passada e a estrutura de poder que você tem. Porque, na verdade, você está dando poder para a ponta. Você está dando poder para o consumidor. Não adianta você criar uma comunicação matemática e um reputacionismo e você não colocar isso como uma ferramenta de decisão, seja do usuário, como é o caso, por exemplo, do TaxiBit, que você decide qual taxista vai escolher, porque você tem acesso às estrelinhas dele, seja num modelo em que, quando você vai na Gol e pega o avião e dá as estrelinhas lá via celular, a nota, ele vai definir a variável da tripulação, né? Para aquela tripulação te atender melhor, para ele poder aumentar a reputação dele. Mas, de qualquer maneira, tem que ter uma ação a partir dessa avaliação. Se não houver ação nenhuma, o que vai acontecer? Você não está, na verdade, dando poder para as pontas. E para dar poder para as pontas, é dar poder para as pontas. E isso muda a governança. Por que muda a governança? Porque a estrutura toda da governança é definida a partir de critérios de interesse de quem está no topo da governança. Então ele define, por exemplo, uma taxa de lucro que ele quer ter, independente do que o usuário está achando dos serviços. Então o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, não, eu quero ter X de lucro e esse lucro, eu vou ter esse lucro independente de qualquer coisa. Independente se os caras estão gostando ou não. E aí o que acontece? Na verdade você não está estabelecendo isso. Você não está estabelecendo um critério correto para poder botar esse reputacionismo para ser uma ferramenta de estrutura de decisão. A Amazon, por exemplo, quando ela vai medir o lucro da Amazon, o Jeff Bezos, naquele livro dele, A Loja de Tudo, ele questiona muito isso. Porque ele vai perceber o quê? Ele vai perceber que a avaliação hoje que é feita pelo mercado é baseada apenas nos números e nos resultados do trimestre em termos de lucro. Mas existe um reputacionismo que está sendo colocado que não está sendo colocado. É aí que vem a ideia da mudança da análise de valor das organizações. Porque se você tem um modelo, uma empresa que ela aumentou os lucros, mas ela reduziu o seu reputacionismo, a sua reputação está caindo, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, o cara que está comprando na empresa,
pode não querer mais comprar amanhã. O cara pode estar aumentando, reduzindo o lucro, mas aumentando a reputação. E ele pode também, ao contrário, estar reduzindo o lucro e reduzindo a reputação, que é uma situação muito mais séria. E a gente hoje não tem capacidade de fazer essa medição. Então o que a gente tem que fazer hoje? A gente tem que entender que a gente está vivendo, né, uma revolução cognitiva, que ela modifica... Poxa, eu estou passando aqui na lagoa, aquele estádio do beisebol, caiu a grade, cara. Caiu a grade completamente. A chuva, o vento de ontem. Caracos. Então o que acontece? Esse reputacionismo vai acontecer o quê? Ele vai permitir que você tenha um outro dado relevante de como é que os usuários estão se sentindo em relação àquela organização. E isso vai definir se eles vão se fidelizar mais ou menos. Isso vai gerar valor para a organização. É um valor que era intangível, que hoje se torna tangível. E isso vai mudar a maneira de se pensar o sistema. Quer dizer, quando o cara disser assim, eu estou investindo em coisas para o usuário, você tem como tangibilizar isso a partir de uma coisa bem concreta, que é a comunicação matemática. E a partir daí você cria um outro modelo, de uma possibilidade nova de pensar as organizações, e as organizações podem começar a se voltar, né, para a sociedade sem perder a capacidade de gerar valor. Porque o cara vai visualizar se aquela ação que está sendo feita, ela realmente está sendo feita em nome de um resultado mais na frente melhor. Apenas, né, se o cara tem lucro ou não. E isso não permite que a organização invista em coisas em prol mais da sociedade. Isso vai se abrir para a sociedade. Então quando a gente está falando, e a gente vai falar especificamente, né, nas organizações que estão aí, sobre mudanças, a gente vai falar de uma revolução cognitiva que modifica, né, a maneira de se controlar ideias na sociedade. Isso tem grandes mudanças, e a gente tem que entender para onde vão essas mudanças. Vão acontecer muitas mudanças porque as pessoas agora estão ouvindo mais ideias, estão se articulando. Tá, tudo bem. Mas para onde vão essas mudanças? Então, qual é a macro tendência? Qual é a super macro tendência? O conhecimento e a potencialização da comunicação matemática. E essa comunicação matemática, o que ela vai permitir? Ela vai permitir o reputacionismo. E com o reputacionismo, eu começo a poder mexer na coisa que é a base da produção, solução de problema e geração de valor. E aí a gente começa, então, a entrar num novo ciclo. Quem vai implantar a governança digital, no fundo, está fazendo o quê? Está implantando comunicação matemática, está implantando reputacionismo e, na verdade, está implantando, no fundo, um novo modelo para você resolver problema com muito mais diversidade, a baixo custo, podendo a gente lidar melhor com esse aumento gigantesco da população, sem detrimento de atender a população, né, e o consumidor. Quer dizer, permite-se ser mais próximo da sociedade e menos distante, que é o que estava acontecendo hoje no modelo de comunicação analógico. Então essa é a base para a gente começar a discussão, né, do clube, para a gente começar, a partir daí, a falar especificamente de alguns setores, para a gente poder detalhar isso, exemplos específicos em alguns setores. Bom, é isso. Espero que vocês preencham lá o formulário para eu poder começar a ajudar vocês a tirar as dúvidas e melhorar o que a gente está pensando. Fala, doutor Luciano!